Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, dos versos 27 ao verso 30. Diz assim a palavra de Deus: E ele lhe disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele, mas ele respondendo, disse ao pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Amém? Queridos, eu quero falar nesta noite sobre algo muito importante, sobre o tema dentro da igreja e longe de Deus. O texto que nós lemos, mais especificamente, o capítulo 15 de Lucas, Jesus narra 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, levando nas 3 parábolas a compreendermos a respeito daqueles que são perdidos. Mas quando chega na parábola do filho pródigo, nós notamos algo muito diferente, que é o filho mais velho, aquele que está perdido dentro de casa. Notem comigo a indignação desse filho mais velho. Um homem que, embora estava dentro da casa do pai, porém ele era distante do pai. Mesmo com a possibilidade de estar perto, ele estava longe. Mesmo estando dentro da casa do pai, ele estava longe do pai. E isso diz para nós alguma coisa. Será que você que me ouve nesse instante, será que esta geração de cristãos, mesmo estando dentro da casa do pai, não estão longe de Deus? Quantas pessoas que estão dentro das igrejas, e mesmo estando dentro da casa, dentro da igreja, elas estão longe de Deus. Perceba que este filho mais velho, embora ele estivesse dentro da casa do pai, ele não tinha relacionamento com o pai. E a prova disso é que ele mesmo diz ao pai: tanto tempo eu estou aqui, tanto tempo eu estou contigo, e nunca me deste um cabrito. Ou seja, isso mostra como ele não tinha relacionamento com seu pai. Ele não sabia que aquilo que pertencia ao seu pai era dele. Ele não tinha intimidade com o pai. Ele não tinha acesso ao pai. Ele não se relacionava com o pai dele. Ele apenas estava dentro de casa, mas estava longe do pai. Não é isso que acontece com muitos cristãos, amados. Estão dentro das igrejas, mas não têm relacionamento com Deus. Estão dentro dos templos, cantam, ouvem pregação, ouvem o evangelho, até professam o nome de Deus, mas eles não têm relacionamento com Deus. Não têm vida de oração, não têm vida de busca, não têm vida de intimidade com Deus. Entenda, Deus é um Deus de relacionamento. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. E muitas vezes eu e você não temos tido um relacionamento com Deus.
Nós não construímos um altar de oração. Esse filho mais velho, ele estava dentro de casa, porém ele estava perdido. Quantos estão dentro da igreja, mas estão perdidos? Quantos estão dentro das igrejas, mas não conhecem a Deus? Quantos estão dentro da igreja, mas não têm vida de oração? Quantos estão dentro das igrejas, mas não têm vida de intimidade com Deus? Não tem busca, não tem relacionamento com Deus? Ele estava dentro de casa, mas sem relacionamento com Deus, sem relacionamento com seu pai. E nós também estamos dentro de casa, dentro da igreja, mas sem relacionamento com Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão sem relacionamento com Deus. Não tem relacionamento, porque as suas vidas não passam de uma mera religiosidade. São religiosos. Esta é a verdade, amados, e nós precisamos abrir a nossa visão e o nosso entendimento para compreendermos que necessário é termos relacionamento com Deus. Vida de oração, vida de busca com o Senhor. Sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Aquele filho mais velho, ele estava perto fisicamente, mas longe amorosamente. Ele estava perto geograficamente, ele estava perto fisicamente, mas ele estava longe no que concerne ao relacionamento, à vida amorosa. Não é isso que acontece. Nós temos a possibilidade de estar perto, mas estamos longe. Nós temos a possibilidade de termos intimidade com Deus, mas estamos perdidos. A possibilidade de ser salvo, mas estamos perdidos. Os templos, as igrejas estão lotadas de pessoas que não conhecem a Deus, que não têm relacionamento com Deus, que estão perdidas dentro das igrejas. Essa não é uma verdade? Tem gente que até anda na igreja, mas estão longe de Deus. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, dentro dos templos, porém estão longe de Deus. Estão perdidas, essa é uma verdade. Tem gente que tem o nome no rol de membros da igreja, mas o seu nome não está no livro da vida. Sim, tem gente que tem o seu nome escrito no rol de membro de uma igreja, de um templo, de uma instituição religiosa, mas o seu nome não está escrito no livro da vida. Muitos conheciam o filho mais velho como filho daquele homem, daquele pai. Mas muitos não sabiam que ele era um filho distante do pai, mesmo estando perto. Que o seu pai não tinha relacionamento com ele. Que ele não tinha relacionamento com o pai. Não porque o pai não quisesse, mas porque o filho era distante. Esse filho, preste atenção, se revela quando ele não entende o amor do pai para com seu irmão. Ele está cheio de justiça própria. Ele não compreende o amor do pai para com o filho mais novo. Ele está cheio de indignação, porque ele ainda não experimentou o amor do seu pai, a graça do seu pai, o perdão do seu pai, a transformação. Ele não experimentou. E é por isso que ele é tão ríspido, ele é tão resistente, ele é tão duro, ele não consegue aceitar o perdão do pai para com seu irmão, ele não consegue aceitar o amor do pai para com seu irmão. Não é assim que muitos dentro dos templos religiosos se comportam, eles não conseguem entender o que é amor, porque eles não se relacionam com o Deus do amor, com o Deus da graça. Tem gente, escuta isso aqui, que tem Deus na boca, mas não tem no coração. Não foi isso que Jesus disse em Mateus 15:8? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Escuta, meu amado, nós que aqui estamos, muitos evangélicos, muitos cristãos, acaba caindo nisso aqui que Jesus acaba de falar.
Escrito em Mateus capítulo 15, verso 8. Este povo me honra com os lábios, com a boca, mas o coração está longe de mim. Quantos de nós que aqui estamos, quantas pessoas que, embora esteja dentro das igrejas, que levantam a mão, que declaram adoração a Deus com a boca, honra apenas a Deus com a boca, mas o coração está longe de Deus. É muito fácil estar aqui dentro, levantar a mão, é muito fácil estar aqui dentro e cantar louvores a Deus, mas será que isso reflete, será que isso de fato revela a nossa vida com Deus? Será que isso de fato revela o nosso caráter com Deus? Será que isso já é o suficiente? Será que o nosso coração não está distante de Deus? Será que isso não é apenas falácia e cantando apenas aquilo que já estamos acostumados a cantar? Eu quero te dizer uma coisa: é inútil e é em vão ter Deus na boca e o mundo no coração. E muitas pessoas estão rompendo as suas vidas longe de Deus. Elas têm Deus apenas nos lábios, mas não têm no coração. Não experimentaram uma vida de relacionamento com Deus. Não experimentaram uma vida de comunhão com Deus. Não construíram um altar de relacionamento com Deus, um altar de oração. Elas estão dentro da igreja, mas elas estão perdidas. Elas estão dentro dos templos, mas elas estão longe de Deus. Elas não têm intimidade com o Senhor. A vida com Deus não é estar aqui, queridos. E muitas pessoas vêm porque têm que vir, mas eles não vêm porque querem vir. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos alegria em servir a Deus, nós vimos para este lugar porque queremos vir para adorar ao Senhor, para bendizer o nome dEle. Existem muitas pessoas que, embora esteja dentro das igrejas, que precisa verdadeiramente ter um encontro com Deus, que precisa ser transformadas pelo amor de Deus, que precisa conhecer o amor de Deus. É por isso que este homem, filho mais velho, ele não aceitava o amor de Deus, do seu pai para com seu irmão, porque nem ele mesmo tinha experimentado. Escuta, tem gente que é como este filho mais velho, marrento, briguento, cheio de direitos, mas não sabe o que é amor e a graça de Deus. Tem gente que é como esse filho mais velho, marrento, briguento, dentro da igreja, mas eles não conhecem esta graça de Deus, não conhecem este amor de Deus, e é por isso que ele não reflete isso na vida do outro. Meu amado irmão e minha amada irmã, é tempo de buscar a face de Deus. É tempo de eu e você rompermos com esta distância que temos com Deus e nos achegar a Ele. Tem gente que conhece a Deus de ouvir falar, mas não conhece através de um relacionamento. Muitos cristãos conhecem a Deus apenas de ouvir falar, mas não conhecem de relacionamento, não conhecem por meio de uma vida de oração. E eu acho interessante quando Jó disse: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muitas pessoas dentro da igreja, dentro dos templos, conhecem a Deus apenas numa perspectiva de ouvinte, conhecem a Deus apenas de ouvir falar, mas não conhece de um relacionamento, não conhece de uma vida, através de uma vida de oração. Meu amado, você precisa entender que nós nos achegamos a Deus através de uma vida de oração. E escuta, não existe proximidade com Deus sem oração. Não existe proximidade com Deus sem oração. Aleluia! Nós precisamos entender que se quisermos de fato uma proximidade com Deus, nós precisamos romper com a religiosidade, nós precisamos romper com a frieza espiritual e nós precisamos nos achegar a Deus por meio da oração, por meio de um relacionamento íntimo com o Senhor, a ponto de conhecermos a voz de Deus.
nós não estamos vivendo perto de Deus, nós não estamos vivendo uma vida de comunhão com o Senhor, não estamos passando de meros religiosos, frequentadores de templo, mas chegou o tempo de você se aproximar de Deus, de as pessoas aí fora olhar para você e para mim dizer: ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém cheio do Espírito Santo. Se todos os cristãos que tem no Brasil vivessem verdadeiramente a sua fé, nós teríamos um país diferente. Nós teríamos pessoas impactadas, nós teríamos pessoas alcançadas pelo amor de Deus através de nós, estaríamos pregando o Evangelho sem ao menos proferir uma palavra. As nossas ações iriam pregar o Evangelho e as pessoas veriam o Deus que nós tanto cremos em nossa vida. Quantas pessoas terão grandes surpresas num grande dia quando o Senhor vier. O Senhor diz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. As pessoas estão vindo para a igreja, mas elas não estão abandonando o pecado. Sabe por que muitas estão tão longe de Deus? Porque estão perto do pecado. Elas estão com proximidade com o pecado. Elas estão perdidas dentro da igreja. Elas estão com a possibilidade de ter vida com Deus, mas elas estão distantes do Senhor. Esta é uma verdade que nós precisamos compreender. Tiago capítulo 4, verso 8 diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Amados, nós precisamos entender este princípio de nos achegarmos ao Senhor. Nós não podemos ser perdidos dentro dos templos. Entenda isso, precisamos cultivar uma vida de comunhão com Deus. Nós precisamos levantar um altar de oração. Você precisa levantar um altar de oração na tua casa. Nós precisamos urgentemente levantar um altar de oração, um altar de comunhão. Chega de viver dentro da igreja, dentro dos templos, porém perdido. Chega de viver dentro do templo, dentro da igreja, porém longe de Deus. A gente não conhece a voz de Deus, a gente não conhece a presença de Deus, porque nós não temos relacionamento com Ele. Estamos na igreja, porém longe de Deus. Estamos na igreja, porém perdidos. Esta é a verdade. A nossa vida não sofreu mudanças significativas. Escuta, quem realmente tem vida com Deus, tem transformação de caráter. As pessoas estão abraçadas com o pecado. As pessoas não estão entendendo o que é vida com Deus, intimidade com o Senhor. As pessoas estão perdidas. Escuta, seus corações estão como o coração deste filho mais velho, endurecido, insensível, frio, sem afeto, sem misericórdia, sem amor, sem conhecer o caráter do Pai, sem conhecer os atributos do Pai, sem conhecer a essência do Pai. As pessoas até mesmo para vir para a igreja, elas vêm sem essência. Até mesmo o nosso cultuar tem sido um cultuar frio, gelado. E quando eu digo isso, estou falando da igreja em geral, não estou falando daqui. Amado irmão e amada irmã, queridos, nós precisamos entender que a nossa vida só tem sentido quando nós amamos a Deus, quando nós temos vida com Deus, quando nós temos comunhão com Deus. Chega de andar longe do Senhor, chega de estar perdido dentro da igreja. Hoje é dia de você se voltar para Deus. Hoje é dia de você se achegar ao Senhor. Hoje é dia de você construir um altar de relacionamento, um altar de proximidade, um altar de comunhão com o Senhor, um altar da presença de Deus. Você precisa levantar um altar de oração, um altar de comunhão, pois é isso que trará Deus para perto de ti. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós.
Muitos cristãos, muitos evangélicos estão como esse filho mais velho, dentro de casa, mas longe do pai, dentro de casa, mas sem relacionamento com o pai. O filho mais novo estava longe geograficamente, mas chega um ponto que ele entende que precisava voltar para o pai. Ele reconhece que ele sem o pai não é nada, e que ele agora queria ter uma vida com o pai verdadeiramente. Ele sentiu a ausência do seu pai, ele viu o quanto é difícil viver longe do pai, e nós muitas vezes precisamos cair em si, porque embora nós não tenhamos saído da igreja, embora nós não tenhamos saído para o mundo, mesmo assim nós estamos como o filho pródigo distante, mesmo assim nós estamos como esse filho mais velho, estando dentro de casa, mas distante do pai, longe de Deus, perdido dentro da igreja. Mas aí eu te pergunto, eu quero caminhar para o final, até quando você vai ficar assim? Até quando a tua vida entre você e Deus será desse jeito? O teu relacionamento com Deus será desse jeito, desta forma? Eu te pergunto, você quer, a partir de hoje, construir um altar de relacionamento com Deus? Então comece a partir de agora, ponha isso em prática, levante um altar de oração na tua casa, levante um altar de oração no teu trabalho, onde você estiver. Eu não estou falando de um altar físico, mas um altar dentro de você, de forma que você seja um homem e uma mulher cheia da presença de Deus, que você conheça as manifestações de Deus. Eu quero te levar a compreender a importância de um relacionamento com Deus, de uma vida de oração, de uma vida de proximidade, de sermos homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que tem amor para com Deus, um amor que é construído por meio do relacionamento. Eu não quero chegar naquele grande dia e descobrir que a vida toda eu fui um perdido dentro da igreja. Tem gente que nasceu na igreja, cresceu na igreja, casou na igreja, mas nunca tiveram um relacionamento com Deus. Tem gente que tem 10 anos dentro da igreja, mas nunca tiveram um relacionamento com Deus. Estão longe de Deus há tanto tempo. Tem gente que até levantou a mão, se batizou, casou, estão com a família dentro da igreja, mas todos estão distantes de Deus. Eles não têm tempo para estar com Deus, eles não têm tempo para buscar a face do Altíssimo. Muitos estão dentro das igrejas, dos templos, mas estão longe de Deus. Mas é tempo de buscar a face do Altíssimo. É tempo de se achegar ao Senhor e de verdadeiramente sermos servos de Deus, de verdadeiramente termos vida com Deus, pois isso faz toda e fará toda a diferença. Pense nisso e que Deus te abençoe.